Já que indo para a organização inteligente do estoque, o que seria? Essa parte a gente também, em outros treinamentos, a gente chegou até falando principalmente do setorização. O setorização, né, ele é até feito pelo Trade Marketing, né? A gente teve outros treinamentos que foi muito interessante porque a setorização, ele deixa o seu ambiente mais claro, onde você localizar, identificar os produtos que você está tem dentro da drogaria. Igual, quando a gente chega numa drogaria, a gente observa que a leotização da drogaria está bem organizada, fica até mais fácil para o seu cliente ir em busca do produto que precisa, ao invés dele ficar meio perdido, não conseguir encontrar. Então, a setorização, eu falo que é uma das coisas que faz com que você organize e deixe o seu ambiente mais leve e prático para qualquer pessoa que entrar. Não só como vocês, donos de farmácia, balconistas, mas o seu cliente, a localização do produto. E uma coisa que a gente também vê, que muitas vezes eu venho conversando com associados, que eu vejo uma necessidade, é a questão do controle de validade, que a gente chama de PEPs. O que seria isso? Isso aí são produtos que estão com validade curta, que estão com prazo mais próximo de vencer. Aí, muitas vezes, a drogaria não consegue ter esse controle e acaba fazendo o quê? Tendo a perda desse produto. Ou seja, mas aí a gente tem formas de usar estratégias, né, para que isso não aconteça, porque quanto mais perca de produtos que você tem na sua drogaria, não é interessante, porque você vai ter o seu capital prejudicado, porque o seu financeiro, né, o seu dinheiro, está ficando em perda de produto. E a intenção do controle de validade, que a gente fala, o PEPs, que é o primeiro a expirar, o primeiro a vender, é o quê? É que não aconteça perca dentro da drogaria. Ou seja, um dos métodos que a gente orienta para que não aconteça essa questão de perda de mercadoria é o quê? Você realizar a limpeza na drogaria, de acordo com cada perfil de drogaria tem um período, de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses. No momento da limpeza, você pode optar de colocar uma etiquetinha, talvez no lugar que o produto fica exposto, ele não tem a movimentação, mas você pode colocar numa outra prateleira que tem o mesmo produto, que age para a mesma coisa, com o mesmo princípio, e tentar vender ele para você não ter o prejuízo desse produto. Como também, né, na entrada de nota, você pode realizar esse trabalho também, sendo que nos medicamentos psicotrópicos, né, e antimicrobianos, a gente já realiza esse trabalho na entrada, que você tem que conferir o lote e a validade. E os outros medicamentos, normalmente, a gente dá entrada de acordo com que a validade está dentro no momento da emissão da nota do XML da nota lá. Mas você também pode fazer esse controle no momento da entrada na mercadoria, para que você consiga observar e você tenha menos perda na drogaria. E um dos maiores destaques também que a gente vai trabalhar aqui vai ser o gerenciamento de compras. O porquê do gerenciamento de compras aqui? Eu falo que o compras, eu considero ele o comprador de uma drogaria, é o cérebro da farmácia. Porque um bom comprador, ele dá bons resultados. E de resultados é o que uma drogaria precisa. Porque o compras, quem atua na compras, ele vai tentar otimizar e você conseguir de outras formas, ter outras estratégias de trabalhar no seu comércio, na sua drogaria. Porque o compras, ele não vai simplesmente pegar só uma negociação, e sim mais a tratativa de você realizar uma precificação diferenciada, uma promoção diferenciada para o seu cliente. O recebimento de mercadoria também, né? O que acontece? O recebimento de mercadoria é uma coisa que aflige muitas pessoas também no momento do ato de receber, que o produto está avariado, está com a validade curta. Se você não perceber esse momento que você está recebendo a mercadoria, conforme for o distribuidor, você acaba tomando prejuízo nesse produto. Então, o interessante do recebimento da mercadoria, principalmente em perfumaria em si, né, é o quê? A gente realizar
a conferência do produto, né? Ver a validade, igual acontece muito nesses leites, de acordo com o estado ou região, os leites vêm com uma validade mais curta, e você não observar no momento, depois que você assina o canhoto e despacha, né, o entregador, você acaba ficando no prejuízo, porque talvez o representante não vai conseguir resolver o seu problema. Então, no momento do recebimento da mercadoria, é muito você verificar, né, analisar a validade, o estado da mercadoria, se não está violado, pois depois que, infelizmente, você recebe e depois for correr atrás, muitas vezes, eles não conseguem te dar a assistência necessária. Na questão do inventário, né, o inventário é uma coisa que também aflige muitas pessoas, né, vamos falar, donos de farmácia, porque se o seu inventário está incorreto, você não consegue ter um desenvolvimento bacana, porque ele não vai implicar só no momento da sua compra, mas vai implicar em tudo, em si na drogaria. O porquê que vai implicar na drogaria inteira? Porque ele vai implicar na sua compra, ele vai implicar no momento da sua movimentação no balcão da venda do medicamento. Então, esses detalhes, se o seu físico e o seu sistema não está corretos, eles implicam diretamente no quesito da sua movimentação na drogaria. E sendo que é mais complicado a gente realizar inventário, mas que para você não acontecer de não ter muito trabalho, né? Por exemplo, o inventário do SNGPC, dos medicamentos psicotrópicos antimicrobianos, eu acredito que ele não dê muito trabalho, porque ele já tem um controle rigoroso na Anvisa. O inventário da drogaria, que pega as outras categorias, como perfumaria, medicamento, o que eu oriento? Talvez, igual eles falam, de 6 em 6 meses você realizar um balanço. Talvez, como durante os meses, igual a gente sabe que os dias são muito corridos dentro da farmácia, você não consegue realizar esse inventário. O que eu sugiro? Realize o inventário anual, uma vez por ano. Estipula, esse período eu vou fazer o inventário da farmácia, para mim saber se eu estou tendo muita ruptura, se eu estou tendo muita perda, porque quando você tem um inventário, o seu estoque físico e o sistema alinhado, o momento de você ter ruptura, perca, é muito menor do que quando você não realiza o inventário, porque o inventário é essencial para o desenvolvimento da sua drogaria. E já nas condições de armazenamento, né, o que a gente fala? É a conservação dos produtos, né? O ambiente que você expõe o produto. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito que a gente tem que ter pontos estratégicos, né, no momento de expor o produto. Hoje a gente vê que aumentou muito, né, a questão da conveniência, a venda de chocolates, balas, refrigerante, entre outros, na drogaria. No momento que você for expor esse produto, você tem que ter uma atenção, uma estratégia na qual o seu produto não seja violado, vamos dizer assim, ele perca a qualidade dele. Por exemplo, um chocolate, se você colocar ele, tipo, num ponto de caixa e ele ter o sol batendo, você sabe que você vai ter um prejuízo desse produto. Por quê? Esse produto, ele vai derreter. O cliente que for comprar ele não vai querer comprar. Então, assim, vai prejudicar a venda desse item para você na drogaria. Então, vocês ter o armazenamento adequado do produto em si é muito interessante. Por exemplo, hoje em dia tem um caixa separado, mas também tem um caixa dentro no balcão. Você pode expor de uma forma que os produtos chocolate não fiquem expostos ao sol. Tem produtos também que podem, por exemplo, ficar muito tempo no sol, ele desbotar a embalagem. Criar estratégia para tirar esses produtos para não ficar desgastados ali e expostos. Porque, infelizmente, um cliente, ele compra muitas vezes certos produtos, ainda mais de consumo, pelos olhos, vamos falar assim, pela visão. Eu olhei, gostei, eu vou comprar. Mas se ele tiver com a embalagem imprópria, não apresentável, o cliente vai acabar não comprando esse produto.